Na série Cabotagem Brasil, a TV Ambiental tem ouvido autoridades técnicas na área de portos e cabotagem falando sobre vários assuntos relacionados ao desenvolvimento da cabotagem. Hoje nós temos aqui a presença do mestre em engenharia oceânica, engenheiro de portos de larga experiência, há mais de 40 anos na área de portos, que acompanhou diversas obras que houveram aqui no Espírito Santo, como o Porto de Praia Mole, como também o Porto do Suape, e vem desenvolvendo projetos nessa área. E hoje vamos conversar com ele, Dr. José Carlos Guimarães. Dr. José Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Esse assunto, né, agora entrou na pauta nacional, a BR do Mar, né, uma série de iniciativas estão sendo feitas, inclusive agora com a desestatização da Codesa. Surgem novas perspectivas para a cabotagem, né, complementando a nossa matriz de transporte, que é basicamente sediada nos caminhões. Hoje nós temos aí essa expectativa do desenvolvimento de projetos aqui e nós conhecemos, inclusive, uma proposta que foi feita pelo senhor, num dos estudos que realizou, que a gente gostaria também de colocar em discussão nessa nossa entrevista. Almir, obrigado aí pela oportunidade. A vocês, telespectadores, obrigado por me ouvir. Realmente, o assunto cabotagem é um assunto que está na pauta do governo federal hoje, tá? Esse assunto cabotagem é um assunto antigo, né? O Brasil, desde a sua colonização, ele usa cabotagem, sempre usou. E tivemos durante séculos que o meio de transporte praticamente era só a cabotagem, feita pelas embarcações ao longo do litoral brasileiro e dentro dos rios também. A partir do século XIX, né, começaram a surgir as ferrovias, as rodovias e etc. A ferrovia, por exemplo, a primeira que surgiu foi feita pelo Barão de Mauá, né, que a baronesa, né, que foi fabricada, né, a locomotiva foi fabricada na Inglaterra, que ligava o Rio de Janeiro, tá certo? O Porto de Estrela, tá no Rio de Janeiro, no fundo da Baía de Guanabara, até a cidade de Petrópolis. Nessa época, surgiu o primeiro modal combinado entre o transporte aquaviário, tá certo? Que as cargas iam para a Praça 15, no Rio de Janeiro, de mulas, e colocavam dentro dos navios, eram barcos pequenos, evidentemente, não se compara com essas embarcações de hoje, e atravessava a Baía de Guanabara e colocava nessa ferrovia que tinha cerca de 14 quilômetros e ia até Petrópolis. Então foi a primeira ferrovia, depois se desenvolveram várias ferrovias, etc. E a rodovia também, né? A rodovia ela existiu também no final do século XIX e começou a ter impulso mesmo no século XX, né? Na primeira metade do século XX, principalmente no governo de Washington Luiz, quando o lema era construir estradas para desenvolver, era isso, em 1930, 39, por aí. E veio com o governo também JK, Juscelino Kubitschek, na década de 50, 1950, 56, as datas devem ser essas, onde com o advento da indústria automobilística, a criação lá pelo Fordismo, né, pelo Henry Ford, de criar o automóvel, que seu próprio empregado pudesse comprar o automóvel. Então começou o ciclo rodoviário também no Brasil, que se desenvolveu rapidamente. Bom, a cabotagem é muito importante. O Brasil acabou predominando. Predominando, né? Hoje a percentual de transporte no Brasil, cerca de 65% é por rodovia, né? Cerca de uns 20% é por ferrovia, uns 11%, 12% é aquaviário por cabotagem, tá certo? Nós temos a dutovia também, que são dutos que transportam, como minerodutos, tubulações de gás, que transportam os produtos líquidos e minérios, etc., cerca de uns 4,5%, 4%, e o transporte aeroviário, né, que é para cargas de alto valor agregado, onde você precisa ter um tempo menor de entrega, tem que ser rápida, etc., então chega a 0,5%, não chega nem a 0,5%. Mas a cabotagem, como você falou, hoje está na ordem do dia no país, né? O governo federal, agora em início de agosto, acho que foi dia 11 de agosto, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei de incentivo à cabotagem. Paralelamente a isso, a senadora Cátia Abreu também já vinha trabalhando nesse assunto desde 2012,
encaminhou também ao Senado um projeto de lei que está lá, que estão discutindo. Segundo o ministro Tarcísio, né, da Infraestrutura, estão buscando aí um consenso entre as duas partes para ver o que pode sair desses dois projetos, e com certeza deve sair uma coisa boa aí para o mercado brasileiro. Cabotagem hoje, ela é um sistema, né? Eu já vi as outras entrevistas, foram bastante faladas aqui com você, foi muito cultural, assim, foram ótimos para as pessoas. As pessoas já sabem que a cabotagem ela se dá ao longo do litoral e às vezes ligando com algum porto interiorano de um rio, de uma lagoa, etc. Quando você tem mais de um porto num rio, aí já passa a ser uma navegação lacustre, como a gente chama. Nós temos no Brasil cerca de 8.000 quilômetros de cabotagem. Nós temos uma história de cabotagem muito rica. Nós tivemos no Brasil, em épocas não muito antigas, né? No final do século XIX, foi criado o Lloyd, a Companhia Brasileira de Lloyd Navegação, Lloyd estatal, brasileiro, né? Estatal, exatamente. Sim. E ela atuou fortemente, tá, durante o século XX, até praticamente os anos 70, por aí, 80, etc. Ela foi extinta no governo Fernando Henrique por questões de dívidas e etc. Houve tentativa de incentivo também à cabotagem através da Sunaman, Superintendência Nacional de Marinha Mercante, o Fundo de Marinha Mercante, etc. Mas o Lloyd brasileiro, só abrindo um parênteses aqui, ele foi uma empresa que foi a maior empresa de navegação da América do Sul, entendeu? Chegou a ter 122 navios, fazia o transporte de longo curso para os Estados Unidos, para a Europa, e fazia o transporte de cabotagem em todo o Brasil, em rios, ao longo da costa e etc. Foi uma empresa que chegou a ter 10 navios atracados no Porto de Santos, o Lloyd brasileiro. É lamentável que realmente não procedeu. Mas houve problemas da sua extinção, não vou entrar nesse detalhe, porque... Mas hoje o Brasil, ele praticamente tem 3 empresas de navegação aí que fazem o transporte de cabotagem. São 3 empresas muito boas, trabalham com grande eficiência, são boas, que é a questão da Aliança Navegação, que tem a maior parte dos navios. Tem a Login, tá, que é a segunda aí em termos de navio. E tem a Mercoline Shipping, que é uma empresa que foi de origem francesa. Parece que, então são essas 3 empresas. Desculpe interromper, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista sobre cabotagem com o engenheiro José Carlos Guimarães. Na série Cabotagem Brasil, voltamos com a entrevista com o engenheiro, mestre em engenharia oceânica, José Carlos Guimarães, falando um pouco sobre a história e o potencial de cabotagem que existe no Brasil. E agora vamos justamente ver alguns pontos que merecem ser destacados para que haja o desenvolvimento da cabotagem, inclusive tirar alguma dúvida, né, com relação ao nosso potencial do Porto de Vitória. Tá, então, como eu falava, nós temos 3 pontos que precisam ser resolvidos. Tá? Um é a questão da infraestrutura portuária, né? Que tem que dotar os portos de uma estrutura mais adequada, com melhores profundidades, melhores instalações, etc. O outro ponto é a questão dos custos, né? Temos o custo lá do navio, tá? Que é a nossa mão de obra. Esse é um dos pontos da discussão do projeto que está na Câmara e no Senado, como eu falei, que é a questão de se usar a tripulação estrangeira ou não, fretamento de navio, se as empresas brasileiras podem comprar navio lá fora ou não. Aí tem uma questão de mão de obra também, de custo operacional do navio. E tem o custo operacional do porto. Todo mundo sabe que é caro. Então, hoje a cabotagem ela fica cara, porque tem todos esses entraves. Resolvido isso, a cabotagem tem grandes vantagens, pode levar cargas de grandes volumes do sul ao norte do Brasil num custo muito mais baixo, com impactos ambientais menores. Menor emissão de gases de uma efeito outra, estufa. exatamente. E a questão da cabotagem também, que tanto a Receita Federal como a Anvisa consideram a cabotagem como fosse um comércio exterior, então a burocracia é gigantesca. Você tem dezenas de documentos para muito carimbo, muita burocracia. Exatamente. Você, por exemplo, no caminhão, eu vendo uma mercadoria agora, o meu cliente recebe lá a 3, 4 mil quilômetros de distância, só eu e ele praticamente, chego lá, não tem problema. E na cabotagem? Cabotagem, você para colocar uma carga no porto é um atírio.
Para manter é um sofrimento e para tirar é outro sofrimento. Então, é um problema sério. Acaba inviabilizando. Inviabiliza totalmente isso aí. Eu acho que a cabotagem, ela tem só... Hoje, por exemplo, o transporte ferroviário é o mais barato, tá? Em segundo lugar seria a cabotagem. Aí depois viria o rodoviário, depois o dutoviário e depois o aeroviário. Mas o rodoviário que predomina, quase 70%, 60%, é muito mais caro do que levar uma carga de cabotagem. Nem todas as cargas poderiam ir de cabotagem, evidentemente. O cabotagem é carga de grandes volumes que tem um baixo valor agregado também. Doutor Zé Carlos, Porto de Vitória. Porto de Vitória Existem algumas informações, algumas pessoas falam assim, não, já chegou no final. Aliás, já há 20 anos atrás já falavam isso. Nós vamos transformar tudo em Porto Madeiro, como lá no Porto Madeiro é porque não tinha profundidade, Porto de Belém e outros, é diferente. Porto de Vitória tem profundidade, acabou de fazer uma dragagem grande, Porto de Vitória, tem boas profundidades para navio. Nós fomos contratados, quer dizer, a empresa da qual eu sou responsável, um dos responsáveis técnicos, um dos sócios, que é a Transmar Consultoria e Engenharia, nós fomos contratados pela Codesa há uns 2 anos atrás e elaboramos um projeto para ampliação da área de manobra de navios do Porto de Vitória. Que diz hoje, que essa é a maior limitação que nós temos hoje. Exatamente. Então, a bacia de evolução do Porto de Vitória hoje tem 300 metros de diâmetro. E o nosso estudo levou que essa bacia poderia chegar a uns 340, 350 metros de diâmetro. Os navios que chegam no Porto de Vitória hoje são navios com 244 metros de comprimento. O estudo de manobrabilidade que nós desenvolvemos, trouxemos inclusive práticos da Holanda para fazer esse estudo, etc., ele leva a navios de 260 a 280 metros. Hoje, os navios conteneiros que aportam ali no terminal da Login, eles vêm com capacidade de 2.200 contêineres, mais ou menos. Com essa ampliação da bacia de manobra, poderíamos chegar a navios com capacidade de 4 a 5 mil contêineres, o que dá um ganho de escala gigantesco para o Porto de Vitória. Os investimentos são pequenos, porque o canal de acesso já tem a profundidade adequada para os navios. Mas a bacia de evolução precisaria aumentar e teríamos que fazer também a contenção da Avenida Beira-Mar, porque o navio ia chegar a 20 metros da Avenida Beira-Mar. Hoje os navios estão a 60 metros. Então, o Porto de Vitória já é um porto onde o cidadão, ele vive com o navio, ele está junto com o navio. E quando chegar a 20 metros, você vai poder conversar com a tripulação. Quer dizer, uma coisa fantástica isso. É até um ponto turístico, né? É até um ponto turístico também. Já vi muita gente parando para tirar fotografia. Mas o Porto de Vitória tem um potencial muito grande. Falando sobre aumentar o potencial de Porto de Vitória, um outro aspecto que tem que ser sempre considerado é que com a concessão, com a privatização da Codesa, a Codesa, administrada por empresas privadas ou uma empresa privada, eu não tenho dúvida que a sua eficiência, a sua capacidade de carga aumenta substancialmente em pouco tempo. Tá? E para concluir, doutor Zé Carlos, a perspectiva de competitividade do Porto de Vitória nesse processo. Nós temos capacidade de competir hoje, até porque o Porto de Vitória é um dos únicos portos naturais, né, do Brasil, né? Almir, nós temos capacidade de competir se forem tomadas medidas, como, por exemplo, essa melhoria da área de manobra do Porto de Vitória, colocar um navio maior. Os nossos grandes concorrentes são o Porto do Rio de Janeiro, Santos e Salvador, que estão nesse trade comercial com a gente. O governo do Estado agora, ele tomou uma medida assim, elogiável, muito plausível, né? O governo do Estado reduziu, né, o ICMS aplicado aos líquidos na cabotagem de 17% para 12%. Isso foi muito bom. Eu acho que isso vai incrementar muito essa movimentação de líquidos no Porto de Vitória. Então, eu acho que medidas dessa natureza, elas têm que ser adotadas. Tá? Então, parabéns ao governo do Estado por isso. Ok. Doutor Zé Carlos, muito obrigado pelas suas informações que você passa aqui na série Cabotagem Brasil. Eu espero que você continue assistindo a nossa série. A gente vai trazer cada vez mais empresários, autoridades técnicas para falar sobre esse assunto, para que esse modal realmente tenha um grande salto, porque nós temos um litoral aí de mais de 7.500 quilômetros e um potencial de cabotagem, inclusive, nas áreas fluviais. Muito obrigado.